Quando a gente assiste Avatar: A Lenda de Aang, eu sei que geral pensa que esse foi o grande momento do Aang. Afinal, ele derrotou o todo-poderoso Senhor do Fogo, retirou sua dominação e ainda poupou sua vida, algo que nenhum outro Avatar teria feito. Mas, e se eu te dissesse que o momento mais poderoso do Aang veio muito antes de vencer a guerra e até de dominar os 4 elementos? Um momento que prova de verdade porque ele foi o maior Avatar de todos. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Desde que a série inicia, já sabemos que Aang é o único capaz de impedir a Nação do Fogo e unir todos os povos. Até porque sobraram poucas tribos da água, os nômades do ar foram exterminados e boa parte do reino da terra já foi invadida e dominada. A esperança que resta está em um garoto de 12 anos, meio infantil, que mesmo sabendo do peso que ele carrega, prefere muitas vezes se divertir no caminho. E é graças à sua diversão e leveza que temos um dos episódios mais importantes de toda a história da série. O episódio 2 da terceira temporada, chamado aqui no Brasil de A Faixa de Cabeça. É importante a gente lembrar que nesse momento da história, Aang e sua equipe estão dentro do Reino do Fogo, infiltrados e tentando passar despercebidos, já que todos achavam que ele havia sido morto após Azula acertar ele enquanto estava no modo Avatar. E por conta da sua ida às terras inimigas, é que começamos a entender um outro lado da história. Porque até então, tudo que tínhamos visto era sempre um membro da Nação do Fogo, sério e irritado, e usando sua dominação pra ou tentar dominar o mundo, ou derrotar o Avatar. E até espíritos, como Zal, que acaba com o espírito da Lua, sem nem ligar que sem a Lua, todas as nações seriam afetadas. Isso só mostra o tamanho da ambição, poder e controle que a Nação do Fogo exercia sobre todos, e até sobre seu próprio povo. Porque assim que Aang veste suas roupas e uma faixa para se misturar no meio dos inimigos, ele acaba sendo pego e levado à escola, já que sem ele saber, estava com o uniforme de uma escola tradicional da nação. E na hora que chega lá e a professora bate o olho nele, já logo pergunta: Oh, é uma mente nova, pronta para a moldagem? Demonstrando de cara que tipo de escola aquele reino tinha. Por isso, ela tenta ensinar em tese bons modos a Aang como um verdadeiro membro da Nação do Fogo, porque pela sua falta de etiqueta, ela acreditava que ele era de alguma colônia vinda do Reino da Terra. E ao invés de reclamar por ter sido pego e estar em um lugar que não pretendia, Aang acaba realmente se divertindo, fazendo novas amizades e até chamando a atenção de uma das garotas, o que fez ele se sentir tão à vontade que até o retrato do Ozai ele fez com macarrão. E não só isso, como ainda prometeu voltar para as aulas no dia seguinte, deixando sua equipe um pouquinho assustada. Eu me matriculei numa escola da Nação do Fogo e eu vou voltar amanhã. Você se matriculou onde? Eles achavam perigoso porque se fosse pego, não estragaria apenas seu disfarce, como corria o risco de prejudicar suas chances na guerra, já que Aang ainda estava se recuperando depois da derrota em Ba Sing Se. Mas ele os convence quando explica que a escola estava dando informações que poderiam ser úteis para a equipe, como falar sobre um rio secreto que levaria direto ao Palácio do Ozai. Para esse vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, até o Sokka tá velho de saber o quanto isso ajuda a gente. Mas voltando, e quando retorna à escola, ele observa algo ainda mais importante. A forma como todos estavam sendo controlados e manipulados. Porque quando a professora faz uma pergunta direta a ele sobre o período que o Senhor do Fogo Sozin invadiu a Nação do Ar, ele responde indignado: Os nômades do ar não tinham forças armadas formais. Sozin derrotou eles numa emboscada. O que não foi bem visto pela professora. Afinal, é isso que é ensinado nos livros de história da nação. Não mencionam massacre, injustiça e extermínio apenas por poder. Isso tudo eles deixam de lado. E vai além da história. A manipulação e o controle vêm em todos os aspectos. Desde a maneira de aprender até a forma como tocam música. Porque num regime autoritário, até mexer os pés pode ser proibido. E qualquer expressão que não seja séria como um bom soldado não é tolerada. Por isso, Aang fica ainda mais assustado quando vê que ninguém ali pode dançar, ou simplesmente agir como ela mesma. Tudo é rígido, frio, e qualquer coisa é motivo para ser considerado errado.
Tanto que, pelo jeito leve do Aang e sua forma única e livre de agir, o fizeram chamar a atenção de um garoto enciumado e até do diretor. Mas aí que tá. Aang, por ter vivido no passado, é o único que sabe como é viver em harmonia entre os povos, com cultura, dança e liberdade. Por isso, é triste pensar que ditaduras como a do Fogo, antes de dominar outras nações, dominam primeiro as próprias, quando controlam as massas, desde crianças, através do medo. E vendo isso de perto, Aang não consegue simplesmente ignorar, ou apenas o tratar como inimigos, porque não é esse o dever de um avatar. Mesmo em uma guerra, ainda há aqueles que podem lutar e se libertar de suas prisões. Ainda mais quando o garoto chama todos pra caverna e faz uma festa com dança, ensinando a eles passos que eram típicos da Nação do Fogo há 100 anos atrás e que as novas gerações nem chegaram a conhecer. E mesmo apreensivos no começo, aos poucos eles vão se soltando e se permitem se libertar de qualquer julgamento, sendo apenas jovens curtindo uma boa música e se divertindo como sempre deveriam fazer. Não é à toa que nesse mesmo episódio vemos o arco do Zuko perdido, pedindo conselhos ao seu tio na prisão e dizendo que mesmo tendo tudo o que queria, ele não se sentia feliz ou realizado. A forma como a cena é feita dá a impressão que a pessoa que está realmente na cela não é o tio Iroh, mas o Zuko. Da mesma forma como as crianças que precisavam, desde novas, tratar seu rei como um deus, concordar com tudo que era imposto a eles e estar pronto para servir seu país sem questionar todos os atos cruéis que eles te mandaram fazer ou fingir que é pro bem da nação. Mas qual é a melhor forma de sair de um sistema que controla cada passo? Dando passos ainda maiores. No caso, passos de dança. A dança representa a conexão, a liberdade, a união de uma garota da tribo da água, um garoto nômade do ar, junto de todos os outros jovens da Nação do Fogo, como se fossem um só, e em um só objetivo. Aang não presenteia eles apenas com ritmo e música, mas com esperança. Esperança de que mais festas, sem ser para exaltar algum feito da nação, aconteça. Que a arte possa ter espaço no meio de guerras e que povos diferentes possam conviver em harmonia quando permitirem verem além do preconceito. Já que mesmo quando as coisas desandam e o diretor aparece acabando com a festa, procurando o garoto da faixa, ele não consegue encontrar, porque naquele momento todos se tornam o garoto da faixa e acima de tudo, todos se tornam por um instante o Avatar. Porque ser o Avatar vai muito além de dominar elementos ou vencer guerras. Antes de tudo, o verdadeiro Avatar liberta. Seja através do seu jeito bobo, divertindo e até da dança. Pois sua intenção é unir, proteger, cuidar e ver que não há ódio que vença quem realmente é livre para ser quem é. E esse é o maior poder de todos. Se transformando em alguém que acredita, que confia, como a Toph, que passou de apenas uma garota durona para personagem feminina perfeita. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.